Seu avô não precisava de hora marcada para trocar o óleo. Ele não precisava de um técnico certificado. Ele não precisava de um fluido proprietário com um número de licença impresso no frasco. Ele estacionava a caminhonete na garagem, se enfiava debaixo dela com uma chave inglesa e, 15 minutos depois, o serviço estava feito. O óleo custava $2 o litro. O filtro custava $4. E o motor que ele protegia rodava por 300 mil milhas, sem reclamar. Hoje, você abre o capô do seu veículo de 2023 e encontra uma parede de plástico. Você se enfia debaixo dele e encontra outra parede de plástico. Quando finalmente localiza o bujão de drenagem, descobre que o alojamento do filtro é feito de um material que seu avô teria jogado no lixo. E se você conseguir trocar o óleo mesmo assim, sem o produto certificado da concessionária, sua garantia está em risco. Você não está imaginando isso. A troca de óleo, o ato mais fundamental de autossuficiência mecânica da história americana, foi sistematicamente desmontada. Não por acidente, não por progresso, mas por design. Nesta investigação, vamos expor exatamente como isso aconteceu. Vamos mostrar a você a barreira de plástico que eles construíram ao redor do seu motor. Vamos mostrar a você a preparação, a armadilha de óleo proprietária que transformou uma tarefa de $15 em um serviço de $80. Vamos mostrar a você o alojamento do filtro que foi projetado para se destruir nas mãos erradas. E vamos mostrar a você o engano do intervalo estendido que transforma seu motor em uma bomba relógio. Isto não é uma teoria. Isto é um modelo de negócio. O primeiro crime aconteceu antes mesmo de você abrir o capô. Durante a maior parte do século XX, trocar o próprio óleo exigia exatamente 3 coisas: uma chave, uma bandeja coletora e a capacidade de ficar deitado de costas por 10 minutos. Todo carro fabricado antes de aproximadamente 2005 dava acesso desobstruído ao bujão de drenagem. Você podia vê-lo, você podia alcançá-lo. Você podia fazer isso na sua garagem no tempo que levava para tomar uma xícara de café. Era, sob qualquer aspecto, a tarefa de manutenção mais simples que existia. Então eles cobriram tudo. A partir de meados dos anos 2000, praticamente todos os grandes fabricantes, incluindo Toyota, Honda, BMW, Ford, Chevrolet e Volkswagen, começaram a selar a parte inferior de seus veículos com coberturas plásticas de vários painéis. Aerodinâmica, eles diziam. Economia de combustível, eles diziam. O que eles construíram foi uma barreira entre você e o seu próprio motor. Aqui está a realidade do que essas coberturas significam na prática. Para trocar o óleo de um veículo moderno, você deve primeiro localizar o painel de acesso correto entre os 2, 3 ou, às vezes, 4 painéis que cobrem a parte inferior do carro. Você deve removê-lo usando presilhas plásticas e parafusos. Presilhas que, por suas próprias propriedades do material, são projetadas para se tornarem frágeis e quebrarem após 3 a 5 anos de ciclos térmicos. Na primeira vez que você remove esse painel sem problemas, sente-se realizado. Na terceira vez, você está segurando uma presilha quebrada na mão. Um clipe que custa de $6 americanos a $12 americanos a unidade no revendedor e não está disponível em nenhuma loja de ferragens. Quick Lube Chains, Jiffy Lube e Valvoline. Os locais que foram construídos com a promessa de um serviço rápido e simples responderam da maneira mais previsível possível. Eles optaram por não reinstalar os painéis. Clientes saíram dirigindo com capas plásticas soltas, arrastando no asfalto, criando um risco de danos que custa centenas de dólares para consertar. O banco de dados de reclamações da NHTSA contém exatamente esses relatos. O benefício aerodinâmico de um painel plástico na parte inferior do veículo não é algo que os fabricantes tenham disponibilizado aos consumidores em dados publicados de validação de economia de combustível.
O que está disponível é isto. Cada troca de óleo em um veículo moderno agora exige equipamento profissional de elevação, tempo e uma conta de peças. O benefício para o modelo de receita de serviços é mensurável em bilhões de dólares por ano. Eles não cobriram o seu motor para protegê-lo. Eles encobriram a situação para proteger sua receita. Entrar debaixo do carro é apenas o primeiro obstáculo. O segundo crime foi o que fizeram com o próprio petróleo. Entre em qualquer loja de autopeças nos Estados Unidos e você encontrará uma parede inteira dedicada a óleo de motor. Dezenas de marcas, dezenas de viscosidades. A maior parte foi projetada para proteger qualquer motor fabricado nos últimos 50 anos. Seu avô costumava Pennzoil 10W30. Seu pai usava Castrol GTX. Ambos dirigiram motores até 400 mil quilômetros e o óleo custava apenas $2 o litro. Hoje, se você possui um BMW, um veículo da General Motors de 2011 ou mais recente, um Mercedes-Benz ou um Volkswagen, nenhum desses óleos é aprovado para o seu motor. Não porque danificaria o seu motor, mas porque não possui o número de certificação do fabricante. A BMW criou a série de especificações de longa duração. A General Motors criou o Lexus. A Mercedes-Benz criou o MB229. Série padrão. A Volkswagen criou as especificações 500, 4.00, EU e 507.00. As empresas petrolíferas devem pagar uma taxa de licenciamento e passar por testes para obter a certificação. O óleo certificado custa de $8 americanos a $12 americanos por litro, enquanto o equivalente não certificado que atende ao mesmo padrão de desempenho custa de $4 americanos a $6 americanos. A diferença ao longo da vida útil de um veículo pode chegar a centenas de dólares. Se houver documentação do uso de óleo não certificado, seu pedido de garantia do trem de força pode ser negado. Esse é o truque. A especificação pertence ao fabricante. O fabricante lucra com o licenciamento. A concessionária vende o produto certificado com uma margem de 3 a 4 vezes o valor de varejo. Você paga ou perde a garantia. Mas o que aconteceu quando o óleo proprietário encontrou o motor proprietário? A General Motors é a resposta para essa pergunta. A General Motors introduziu o sistema de desativação de cilindros Active Fuel Management em seus motores V8 de 5,3 litros instalados nos veículos Chevrolet, Silverado, GMC Sierra Tahoe, Suburban, Yukon e Cadillac Escalade. A partir de 2007, o sistema exigia o uso de óleo com certificação Dexos. Os proprietários seguiram as instruções. Eles usaram o óleo certificado, seguiram os intervalos estendidos de troca recomendados pelo sistema de monitoramento da vida útil do óleo e então os motores começaram a queimar óleo. 1/4 a cada 1.000 milhas. A ação coletiva documentou proprietários descobrindo níveis criticamente baixos de óleo entre as trocas realizadas no prazo com o produto correto, seguindo exatamente as instruções do fabricante. O processo alegou que a General Motors sabia do problema de consumo de óleo e não o revelou aos consumidores. O óleo certificado não salvou esses motores, mas gerou receita e também gerou receita de reparo quando os motores falharam. E forneceu por anos a linguagem de negação de garantia que impediu a General Motors de pagar pelo que os autores alegaram que ela sabia que estava acontecendo dentro dos próprios motores. Mas a armadilha do óleo requer mais um mecanismo para estar completa. O terceiro crime é como eles projetaram o hardware para punir qualquer um que tente fazer isso sem equipamento profissional. Houve uma época em que o filtro de óleo era um triunfo da simplicidade. Uma carcaça de aço, uma rosca, uma junta de borracha.
Você colocava uma chave de cinta nele, uma ferramenta de $6 disponível em qualquer loja de ferragens, e o removia. Você não podia apertá-lo demais a ponto de destruí-lo porque o aço não espana. Você não podia rachá-lo porque o aço não racha. O filtro era feito para ser trocado na garagem de casa. A partir de meados dos anos 2000, a maioria dos grandes fabricantes substituiu a carcaça de aço rosqueável por um filtro de cartucho dentro de uma carcaça plástica. A justificativa apresentada era ambiental: menos material, menos desperdício por troca de óleo. A justificativa que não foi dada é que as carcaças plásticas têm especificações de torque medidas em libras-pé. Se você ultrapassar essas especificações, mesmo que levemente, as roscas de plástico espanham. Se ultrapassar ainda mais, a carcaça racha. A General Motors colocou carcaças plásticas de filtro de cartucho em seu motor V6 de 3,6 litros, instalado nos modelos Chevrolet Traverse, Equinox, Malibu, Buick Enclave e GMC Acadia. O motor TSI 2.0 litros da Volkswagen traz sua carcaça de filtro diretamente ao lado do turbo, onde os ciclos de calor degradam a carcaça. O anel de vedação, ou ring, falha de forma tão previsível que mecânicos independentes já tratam isso como uma falha programada. Veja o que acontece quando um técnico de troca rápida de óleo treinado para ser rápido encontra uma carcaça de filtro de plástico. Ele aperta como se estivesse apertando um filtro de aço. As roscas espanham. A carcaça racha. Você sai acreditando que seu óleo foi trocado. 3 dias depois, há óleo na sua garagem. Você volta. Eles negam responsabilidade. A concessionária faz um orçamento de $300 a $800 para substituir o filtro de óleo, a carcaça ou o cárter. A Jiffy Lube enfrentou uma ação coletiva na Califórnia por falhas no serviço, cobrando por serviços não realizados. Uma investigação nacional na televisão em 2016 documentou unidades cobrando por trabalhos nunca realizados. A empresa fez um acordo. Nenhum fabricante alterou o design da carcaça de plástico. A carcaça de plástico não protege o seu motor. Ela pune quem não utiliza a concessionária. Um recipiente de aço sobrevive ao aperto excessivo de um amador. Uma carcaça de plástico não. Essa escolha de design foi feita por engenheiros que sabiam a diferença. Isso não é incompetência. Isso é arquitetura. E se tudo isso ainda não te impedir, há mais um mecanismo esperando. Em 1980, todo mecânico nos Estados Unidos dizia a mesma coisa. Troque o óleo a cada 3.000 milhas. Era conservador. Era simples e funcionava. Motores mantidos nesse intervalo regularmente chegavam a 250.000 ou 300.000 milhas. A regra das 3.000 milhas não era apenas uma diretriz, era o padrão que mantinha seu motor vivo. Então, nos anos 2000, os fabricantes introduziram sistemas de monitoramento da vida útil do óleo. Esses algoritmos aumentaram dramaticamente o intervalo recomendado. A General Motors recomendava 7.500 milhas. A Ford recomendava 10.000 milhas. O sistema da BMW recomendava até 15.000 a 20.000 milhas entre as trocas. Eles diziam aos consumidores que isso era ciência. Química de óleo melhor. Monitoramento mais inteligente. Trocar o óleo a cada 3.000 milhas, segundo eles, era desperdício. Aqui está o que eles não te contaram. Os motores modernos não se parecem em nada com os motores para os quais esses intervalos foram projetados. A injeção direta de gasolina, uma tecnologia de economia de combustível agora usada em praticamente todos os motores novos vendidos na América, cria acúmulo de carbono nas válvulas de admissão, algo que não existia nos motores mais antigos com injeção indireta. Esse acúmulo é acelerado por intervalos prolongados de troca de óleo.
A solução, quando os sintomas aparecem, é uma limpeza com jateamento de nozes, um procedimento que utiliza equipamentos especializados em oficinas para remover os depósitos de carbono das válvulas de admissão com cascas de nozes trituradas. Custa entre 300 e 600 dólares. Essa categoria de serviço não existia há 20 anos. Isso existe por causa dos motores e dos intervalos que lhe foram vendidos como progresso. Os motores turboalimentados, que agora representam a maioria dos veículos novos vendidos, são particularmente vulneráveis. O rolamento do turbocompressor é lubrificado pelo óleo do motor em condições de calor extremo. Mecânicos que fazem manutenção tanto em veículos turboalimentados com intervalos de manutenção longos quanto curtos documentam um padrão consistente. As falhas do turbocompressor ocorrem de forma desproporcional em veículos que seguem os longos intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante. A substituição de um turbocompressor custa entre $1.500 e $4.000. O intervalo maior, que evitou 4 trocas de óleo, representou uma economia de aproximadamente $240 americanos. O custo do reparo, para o qual contribuiu, foi 15 vezes maior. E depois a Subaru. A Subaru recomendou intervalos de 7.500 milhas, aproximadamente 12.000 quilômetros, para a manutenção de seus motores de 4 cilindros da série FB nos modelos Forester, Outback, Legacy e Impreza, de 2011 a 2015. Uma ação coletiva alegou que esses motores consumiam óleo em taxas que produziam níveis criticamente baixos entre as trocas realizadas de acordo com o cronograma do próprio fabricante. Os proprietários, seguindo as instruções, descobriram que seus motores estavam funcionando quase sem combustível. O acordo previa a extensão da cobertura da garantia. Não devolveu os motores que já haviam desaparecido. O intervalo prolongado não resultou de avanços tecnológicos. Isso surgiu de um cálculo. Menos trocas de óleo significam menos visitas à oficina. Menos visitas significam menos oportunidades de encontrar problemas. O desgaste acumulado do motor aumenta, o que significa custos de reparo maiores, a necessidade de substituição do motor ou a compra de um veículo novo. A regra das 3.000 milhas não era um desperdício. Consideraram-no obsoleto porque mantinha o motor funcionando por muito tempo. Então, qual é a solução? A solução é a mesma de sempre. Não deixe que eles façam você ter medo da sua própria propriedade. Se você possui um veículo fabricado antes de 2005, especialmente qualquer um com motor naturalmente aspirado e filtro de rosca de aço, faça a manutenção dele. Troque o óleo a cada 8.000 quilômetros com qualquer óleo convencional de marca conhecida. Esse motor foi feito para o mecânico de garagem. Esse motor quer funcionar para sempre. Se você dirige um veículo moderno, turboalimentado ou com injeção direta, ignore o monitor de vida útil do óleo. Troque a cada 8.000 quilômetros. Compre o óleo certificado em um atacadista, não na concessionária. Leve seu próprio óleo para um mecânico independente de confiança. Não leve em uma rede de troca rápida com meta de velocidade e sem chave de torque. A diferença entre um motor que chega a 300.000 quilômetros e um que morre aos 130.000 quilômetros é uma troca de óleo de $60, feita 4 vezes por ano em vez de 2. Se você está comprando um veículo, pesquise sobre o alojamento do filtro de óleo do motor específico antes de assinar qualquer coisa. Descubra se ele é de aço ou de plástico. Descubra quanto custa para substituir. Essa informação não está no folheto. Ela está no fórum de reparos e agora você sabe onde procurar. Eles projetaram a tampa de plástico, o óleo proprietário, o alojamento frágil e o intervalo estendido como um sistema. Cada parte desse sistema serve ao mesmo propósito: fazer você depender da rede de serviços deles e continuar pagando por uma tarefa que seu avô fazia em 15 minutos com uma chave inglesa e uma bandeja de drenagem.
A garagem não desapareceu. A chave inglesa não mudou. A única coisa que mudou foi o que eles colocaram entre você e o seu motor. Não deixe que eles mantenham isso lá.